Bem, como a maioria de vocês preferiu aula gravada, e eu acho que é mais tranquilo que vocês podem pausar, retornar o conteúdo, né? Apesar de poder fazer isso no Teams, a gente poder gravar a aula, a gente consegue assistir no melhor horário possível, né? Então, nesse momento de pandemia, eventualmente a gente está um pouco cansado, pode assistir uma aula, depois volta, pode fazer uma atividade física, na sala, né? Já que não pode sair. Então, eu vou gravar uma sequência de aulas e a aula de conceito vai ser dividida em vários blocos, como eu falei, tá? Porque exige um pouquinho de leitura junto de vocês, de textos bem tranquilos, tá? Então, vamos lá. A gente criou os mapas, né? E em cima deles a gente vai discutir alguns conceitos, tá? Um conceito muito comum é o conceito contínuo de distribuição. Olha só, aqui a gente tem de um artigo, né, qualquer, eu peguei do gênero Paspalum, que é uma gramínea. Aqui a ocorrência de uma espécie, ele tem um padrão contínuo, estão vendo? Ocorre quase em toda a América do Sul. E esse aqui também tem um padrão contínuo, tá? Porque ele não é interrompido. A questão é que esse pode ser um contínuo amplo e um contínuo restrito. Vai depender da escala que vocês estão observando, né? E a gente tem, de forma oposta ao padrão contínuo, o disjunto. Disjunto do latim é disjunctus, que é separado, afastado. Então é um táxon que ocupa áreas substancialmente separadas, tá? Ou com distribuição descontínua. Isso aqui é distribuição de bromeliácea, né? Bromeliácea todo mundo conhece, ocorre em toda a América, com exceção de um gênero que ocorre aqui na África do Sul. O mesmo gênero ocorre aqui na nossa região, tá? Que é Pitcairn. A gente vai discutir um pouquinho esse padrão mais adiante, mas isso é uma distribuição disjunta. Ó. Tem um oceano no meio do caminho, tá? Mas não necessariamente precisa ser um oceano. Eu podia ter espécies que ocorrem em Santa Catarina e depois só na Amazônia, por exemplo. Então, quando eu tenho alguma área substancialmente grande separando, né, a ocorrência pode ser de um gênero, de uma espécie ou de uma família, não importa. Tá? Então, padrão contínuo ou padrão disjunto, isso é o clássico. E eu quero que vocês observem no mapa de vocês se a espécie que vocês montaram tem padrão contínuo ou disjunto. É, anotem que depois a gente vai discutir isso, tá? Então, o primeiro passo dos mapas de vocês é como é o padrão de distribuição da espécie de vocês, tá? Resumindo um pouco esses termos, né? Isso aqui vem de um trabalho do Piranha, bem interessante. O que é disjunto, né? Um conceito mais formal. É o padrão de distribuição em que as áreas ocupadas por um mesmo táxon, ou táxons relacionados, e são separadas por uma distância considerável. Por exemplo, em ato espacial que excede a capacidade normal de dispersão do táxon. Tá? É um conceito um pouco amplo demais, mas entendam. O táxon dificilmente vai conseguir se dispersar facilmente por esse espaço que ele não está ocorrendo. Tá? Isso significa que existe uma disjunção geográfica. O padrão cartográfico obtido, ou seja, o mapa, sugere a existência de uma barreira geográfica ocasionando o isolamento espacial de duas ou mais partes do táxon, podendo levar ao isolamento reprodutivo e no futuro, quem sabe, outras espécies, que a gente vai discutir adiante. Tá? Então, isso é disjunção. O que é limite de distribuição? Né? Se vocês olharem aqui, nesse mapa, a gente tem aqui uma espécie, um táxon, né? Bem distribuído nos trópicos, mas ausente nas áreas temperadas, basicamente, é onde é mais frio. Ó, tá? Mesma coisa mais ou menos aqui. Ó. Por quê, né? No primeiro caso, eu não falei de quem é, mas é a família das palmeiras, tá? São as subfamílias de palmeiras aqui. Por que elas não ocorrem em região temperada? Porque elas têm um limite de distribuição só nos trópicos. Porque elas têm uma gema apical, né? Lembrem do palmito. Qualquer geada ou nevasca mata a planta. Tá? Então elas são limitadas por isso. Então elas têm um limite de distribuição tropical aqui, ó, tá? Ou pantropical, a gente vai ver esse conceito, tá? Aqui é quase a mesma coisa, né? Aqui é uma outra subfamília, ocorre menos aqui, mas ó, não tem na Europa, não tem quase nos Estados Unidos, né? No sul aqui também não tem, aqui também não. Tá? Então, o que limita a distribuição dessas espécies, ou dessa família, no caso, é o frio. Tá? O que é limite de distribuição? Né? Qualquer que seja a escala na qual se estuda a distribuição de um organismo, existem limites dentro dos quais ela está confinada espacialmente. Nem que esse limite seja o planeta Terra, por enquanto. Né? Para além desses limites, é incapaz de sustentar suas populações, ou sua população. Esses limites são determinados por barreiras, mas as barreiras podem ser de vários tipos, como geológicas, né? Oceânicas, climáticas, né?
Vamos ver alguns exemplos, tá, de barreiras físicas. Isso está no livro de biogeografia, que está disponível naquela biblioteca virtual que você já tem acesso, né? Então eu tirei de lá essas informações complementares este ano, né? Uma barreira física: altas cadeias de montanhas, grandes lagos ou mares, regiões áridas ou desertas são barreiras físicas para muitas espécies, né? Todas elas podem acabar limitando a distribuição de um taxon, tá? Mas algumas espécies conseguem transpor essas barreiras, né? Um exemplo, muitas aves conseguem migrar, passar pelos ambientes inóspitos, né? Então elas pulam esses ambientes, pulam no sentido de voar, né? Elas conseguem transpor esses ambientes, que é o caso, por exemplo, do ganso de cabeça listrada, tá? Ele consegue passar pelo Himalaia, ele voa a 10 mil metros de altitude, tá? O que é quase impossível para a maioria das aves. Isso é altitude de avião, né? Avião voa 11 mil metros de altitude, mais ou menos, quando está na velocidade de cruzeiro, né? Quando está no máximo. Então, assim, essa ave passa o Himalaia, tá? Mas outras não. Por exemplo, o rio Congo é uma barreira intrafegável para os bonobos, né? Mas não para os animais que podem voar ou nadar de forma eficiente. Então, barreiras físicas podem agir de uma forma para alguns organismos e diferentemente para outras, tá? Barreiras climáticas são diferentes, né? Por exemplo, a gente viu que geada pode matar muitas plantas tropicais. Vocês lembram, em 2013 a gente teve uma geada forte, né, com neve no estado. Nós subimos o Spitzkoff um pouco depois, quase um ano depois. Minto, logo na sequência, um ano depois. E a gente viu muitas espécies que morreram ou que perderam quase todas as folhas, porque a geada foi tão forte, elas não eram adaptadas, que queimou as gemas, né? E além disso, caiu muito galho, porque as plantas não estavam preparadas para o peso da neve. Tá? Então, assim, uma barreira climática como neve pode limitar muito a ocorrência de regiões tropicais. Então, suponhamos que no futuro a temperatura do planeta caia muito, ó, o que a gente chama de floresta tropical encolhe de tamanho, porque ela fica restrita ao gelo, né? Então, ali, ó, barreiras climáticas. A geada pode ser fatal para muitas plantas tropicais devido à formação de gelo dentro das células da planta, né, que não estão preparadas, porque as membranas celulares são rompidas após o derretimento, né? E da mesma forma, a seca pode causar problema de desidratação em muitas plantas e animais que têm uma capacidade limitada de conservar água. Então, falta de chuva, excesso de chuva, insolação demais, tudo são barreiras climáticas para muitas espécies. Barreiras geológicas, muitas vezes a geologia e o seu efeito sobre a química e a estrutura do solo são limitantes. Aqui é geológicas, tá? Não geográficas. Então, por exemplo, é, passar por ambientes mais ácidos, né? Às vezes é difícil. Para algumas espécies não conseguem germinar nesse tipo de ambiente. Então, superar essas barreiras geológicas exige estratégias eficazes de dispersão, seja por transporte aéreos, frutos, sementes, animais pequenos, aranhas pegando carona em outros organismos, né, carrapatos, enfim. Tem que dar uma forma de passar pelo ambiente inóspito, que é uma barreira geológica. Tá? A natureza do hábitat também é uma barreira, né? Os insetos, né, que vivem em troncos podres, eles estão restritos a este tipo de ambiente. Né? Eles são adaptados, né, foram selecionados para ocupar esse tipo de ambiente. Então, tem que ter tronco podre para eles ocorrerem, porque senão é uma barreira. Então, eles só vão ocorrer onde eles encontram esse tipo de ambiente. Né? Então, os troncos fornecem, né, o material lenhoso e macio e os micro-organismos que os insetos podem precisar de se alimentar. Né? E também fornecem proteção contra predador. Isso é basicamente um microhábitat. Né? Quando esse tronco acabar, secar, enfim, esses animais também morrem, se eles não conseguirem migrar para um tronco muito próximo. Né? E o microclima é um termo que cobre a variação de temperatura, umidade e luz em uma escala muito pequena. Esse microhábitat tem um microclima específico, tá? Que faz com que essas espécies sobrevivem ali. A gente também tem barreiras biológicas, né? Que é o caso dessa coruja que eu vou falar de exemplo. Né? As barreiras biológicas ocorrem quando o organismo é sujeito a maior predação, parasitismo, doenças ou competições específicas. Por exemplo, é, o inseto que sai do tronco do bosque, né, é exposto a uma gama de predadores. Essa subespécie aqui de coruja, a coruja pintada do norte, tornou-se ameaçada por causa da fragmentação das florestas do Pacífico, noroeste da América do Norte. Seu principal problema é a predação ao atravessar áreas abertas de um fragmento florestal ao outro. Ela acaba sendo mais predada quando ela tem que passar por esse ambiente, ela tem que se expor. Né? A gente sabe que tem aves que, por exemplo, não passam esse tipo de barreira. Então, assim, essa barreira biológica
por conta do aumento da predação, de parasitismo ou de doença, também está presente. E fatores históricos, né? Mudança no padrão de massa de terra, como a gente viu na deriva continental, resultam na criação de barreiras físicas, né? Himalaia, tem um ou outro que passa, os Andes são uma barreira muito grande, os rios amazônicos são barreiras grandes, né? Criados por processos históricos, né? Então, a intensa mudanças globais do clima, tais como a expansão de massas de gelo, contribuíram, né, e continuam contribuindo para a interrupção de padrões de ocorrência de espécies. E o acaso, né? Uma compilação adicional que a gente pode falar é a distribuição dos organismos ao acaso. A chegada de um inseto por causa do vento ou de uma semente, como a gente vai ver mais adiante, o tsunami do Japão trouxe uma fauna totalmente diferente para o leste da América do Norte, tá? Para o oeste, perdão, da América do Norte, para o lado do Pacífico. Então, assim, o acaso até gerou a teoria neutra, né? Da biologia, vocês devem ter estudado em ecologia, e pode ser que as espécies simplesmente cheguem ao acaso, por algum outro evento que acabou levando elas, tá? Então isso tudo são barreiras ou não para a distribuição dessas espécies, tá? Tem uma pessoa, Rapaport, ele publicou um trabalho bem interessante, a gente vai se reportar ele um pouco, reportar ao Rapoport. Ele mostrou que nas distribuições de espécies e subespécies podem ser observados quatro modelos fundamentais de partição ou de ocorrência, tá? Isso está publicado nesse livro que está disponível na internet para vocês. A continuidade, né, os táxons eles podem ser parátipos. Então ali eu tenho quatro exemplos, tá? Ou seja, a espécie 1 e a espécie 2 elas ocorrem em contato, né? Pode ser espécies do mesmo gênero ou gêneros similares, né? Aqui eu também, mesma coisa. Aqui mesma coisa, né? Então, inclusive a 2 está incluso dentro da distribuição do 1. Tá? Então elas estão em contato. Esses são táxons parapátridos. Eu posso ter só inclusões, né? Então o táxon 2 só dentro do 1, o 3 também está dentro da área de ocorrência do táxon 1, aqui está a ocorrência do táxon 1, o 2 ocorre dentro do 1 e o 3 ocorre dentro da área do 2, que consequentemente ocorre dentro da área do 1. Tá? Isso eles chamam de distribuição inclusa. Os alopátricos, né? Quando a gente tem aqui eles estão separados, ó. Aqui eles estão separados, é a mesma espécie, mas ocorrendo aqui uma disjunção, né? E aqui a mesma coisa, o 6 está separado, tá? Esses são os alopátricos, quando tem uma barreira maior. E simpátricos é um pouco mais raro, ele diz que não se aplica a subespécies, mas, por exemplo, entre 1 e 2 eu tenho aqui processo de simpatria, né? Onde tem uma certa sobreposição entre essas espécies, tá? O que ele observou? Ele olhou 150 espécies de mamíferos de 6 ordens, e ele viu que 90% deles têm distribuição contínua, ou seja, esse padrão mais ou menos aqui. Tá? São táxons de continuidade parátipos. Tá? 8.6 são disjuntos e 1.1 é incluso. Incluso, que é este aqui é o mais raro. Ok? E é uma clara predominância do modelo de contiguidade das subespécies de vertebrados que ele estudou. Tá? Então, quem está estudando vertebrados, eu sugiro dar uma olhada nesse trabalho. Tá? Mas geralmente as espécies têm uma distribuição contínua, porque ao longo do processo de seleção natural, né, elas foram se diversificando, né, através de alopatria, enfim, e permanecem próximas umas às outras, né? Elas não migram totalmente de ambiente. Então, por isso que a gente acaba encontrando áreas contínuas dos táxons. E cuidado que isso é o padrão, não é o processo, né? Eu já expliquei um pouco os processos, né? Tentei levantar a possibilidade de processos, mas isso é o padrão de ocorrência, de junto, contínuo, amplo, restrito. O processo a gente tem que investigar, tá? Então, cuidar para não misturar esses termos que a gente já discutiu, tá? A gente viu, né, no passado a criação das regiões biogeográficas, né, que esses primeiros biogeógrafos percebiam que as espécies ocorriam é, em áreas amplas, né? O Scatler foi um dos precursores para as aves e o Wallace criou as grandes regiões para animais que a gente usa até hoje, inclusive, né? Aqui a gente tem regiões biogeográficas botânicas publicadas pelo Engler. O Engler foi um botânico importante, ele publicou sistemas de classificação de plantas e muitas das famílias que ele criou e gêneros ainda são usados até hoje, né? Ele reconhece, por exemplo, aqui na região C, ele chama de domínio sul-americano para as plantas, tá? Ele reconheceu quatro grandes domínios, né? Aqui no D é domínio do velho oceano, então aqui provavelmente como a flora estava conectada no passado, a gente tem essas conexões.
tá? O A que ele chama de domínio boreal extratropical e o B paleotropical, tá? E o C domínio sul-americano, como eu falei. Então, essas são as regiões biogeográficas botânicas que ele reconhece em 1879, tá? Regiões biogeográficas, distribuição de animais com base em espécies, especialmente aves e mamíferos, tá? São mapas zoogeográficos. A distribuição da flora é baseada geralmente na distribuição das angiospermas, que são as plantas com flores, tá? E se olha o grau de similaridade entre as espécies que vivem nessas regiões para criar esse tipo de mapa, tá? E o mais famoso é a primeira versão do mapa do Wallace, que perdurou até recentemente, reconhecendo a região neotropical. E aqui neotropical está pegando o sul da América do Sul, mas tecnicamente está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Eu sempre confundo qual, acho que aqui é Câncer e aqui é Capricórnio. Então essa é a região neotropical. Aqui é a região neártica, região paleártica, região etiópica, oriental e australiana. Tá? Essas seriam as regiões biogeográficas do Wallace baseado em fauna. Esse mapa foi atualizado recentemente, tá? Uma atualização, 2013, se não me engano. Neotropical está aqui, mas tem uma região panamenha, tá? Tem a região neártica está aqui, paleártica. Aqui agora tem uma nova região Saaro-Arábia. Afrotropical e separado de Madagascar. Madagascar é uma região biogeográfica exclusiva e única. Tá? É muito diferente de tudo, né? Assim como essa região da Oceania. A australiana está aqui, um pouco reduzida, e a oriental. Tá? E a sino-japonesa, que está aqui. Tá? Então tem um pouco mais de regiões biogeográficas nessa atualização que esses autores propuseram. Tá? Mas neotrópico que a gente está acostumado é muito comum. É, percebam o mapa que vocês fizeram. Qual que é a distribuição, né? Vamos pensar nesse daqui, tá? Depois a gente vai fazer uma atividade usando o outro mapa mais antigo, porque ela foi elaborada com base nele, porque aqui eu tenho mais regiões, mas o táxon de vocês, ele é exclusivo neotropical? Ele é neotropical afrotropical? O Parablack que eu mostrei para vocês, ele era neotropical. Eu acho que ele pegava um pouquinho do neártico também, porque eu já coletei essa planta aqui, esse gênero no México. Pega essa região aqui. Madagascar eu não lembro se tem. E essa região aqui, Oceania e Australiana. Tá? Então eu tenho essa distribuição do gênero Parablack que a gente fez no mapa antes. Tá? Para plantas a gente tem os reinos florísticos, assim como a gente tem para fauna, né? Quem propôs, por exemplo, foi o Taktayan, em 1986. Ele reconhece 6 reinos terrestres e um marinho, o marinho para as algas. O neotropical, o antártico, Cape, que é aqui no sul da África do Sul, que é uma região bem interessante. A paleotropical, a oleoártica, tá? Que de fato compartilha muitas espécies em comum e australiana. Então eu tenho várias propostas de regiões biogeográficas dependendo do grupo de organismos que eu estou trabalhando, tá? Um outro conceito que a gente vai ver agora, então, regiões biogeográficas são esses mapas, tá? O outro conceito é a extensão de alcance. Então vamos lá, vamos imaginar que uma espécie evoluiu recentemente e é provável, antes de tudo, estender sua área de distribuição ao alcance até encontrar barreiras ou tipo ou outro de sua propagação. Tá? Então, qual é a extensão de alcance dessa espécie, onde ela está ocorrendo de fato? Tá? E aí tem o conceito de dispersão, né? Dispersão simples ou dispersão por salto. O que é dispersão? A dispersão biológica, né? Refere-se à mudança espacial do âmbito de uma espécie, ou seja, os indivíduos de uma espécie se fixam num local diferentemente daquele ocupado pelos seus ancestrais. Tá? Então, vamos pensar a espécie humana, né? Como ela se dispersou da África para o resto dos ambientes, ok? Ou qualquer outra espécie, né, que migre dessa forma. É muito interessante, a professora Lúcia comentava o caso do Jacatirão não, do Garapuvu. Ela fez o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, ela ia para Porto Alegre de ônibus, né? E ela percebeu que no passado não tinha registro de Garapuvu no Rio Grande do Sul, mas com o aumento da temperatura do planeta, a espécie estava começando a migrar para o Rio Grande do Sul, chegando próximo a Porto Alegre. Então, está havendo uma dispersão biológica. E se observava esse padrão de dispersão, né? O processo se estuda depois, tá? A dispersão biológica pode ser resposta à mudança ambiental, como eu falei. Pode estar ficando muito frio no local ou muito quente e a próxima geração vai migrando. Lembre que planta tem uma dificuldade para se dispersar, né? Porque é só a próxima geração, não a atual. Então a atual desaparece, se for uma mudança muito brusca. E a próxima geração, se foi bem sucedida na dispersão, é que vai perdurar, né? E pode se preocupar áreas desabitadas, né? De forma passiva, por exemplo, que é as plantas, ou ativamente na forma de animais.
plantas não têm distribuição ativa, de fato, né? E a gente tem um conceito, né, no livro que eu citei, de geodispersão, né? Quando uma barreira desaparece. Vamos pensar aqui que um rio, por exemplo, secou, né, ou mudou de curso e drasticamente, né? Ou simplesmente pense em América do Norte e América do Sul, quando o oceano, entre aspas, desaparece, né, com a conexão do Istmo do Panamá. Tá? Então, quando uma barreira desaparece, de modo que a espécie é capaz de estender sua área de alcance para uma área anteriormente não disponível, isso é conhecido como dispersão. Mas também pode ser chamado de geodispersão, porque aqui o resultado dessa dispersão é do desaparecimento de uma questão geológica. Tá? Então, são conceitos um pouquinho diferentes. A dispersão biológica é quando a espécie migra por conta própria, né? E ela transpõe barreiras, e aqui é quando a barreira desaparece. Tá? E vou mostrar alguns casos clássicos de dispersão antes da gente fazer a nossa pausa dessa aula de hoje. A garça goiabeira é muito interessante, né? Como é que esse animal chegou da África para a América? Tem esse trabalho recente, 2014, eles foram estudar como é que a garça chegou. O primeiro registro de garça vaqueira boiadeira, perdão, ou vaqueira que se tem na América é em 1937. Ela chegou ali no norte, né, da América do Sul. E esse trabalho ele vem estudar o que, que eles perceberam. Ela não saiu voando, gente, daqui e chegou aqui ao acaso. O que começa a acontecer em 1930 em diante, né? Navio, cheio de navio fazendo esse percurso, né? Então esses animais começaram a voar e pegar carona nos navios até que colonizaram essa região. E alguns eventos de migração ocorreram, tá? Quem quer entender um pouquinho mais, dá uma olhada nesse artigo. E depois essa espécie se espalhou para a América toda. Agora a pergunta, ela é uma espécie invasora, exótica, ela se dispersou de forma natural? Sem navio, provavelmente ela nunca teria feito isso. Então a dúvida é assim, como classificar esse padrão, né? Hoje essa espécie ocorre em toda a América, tá? De 1937, ó, ela se estabeleceu bem, se reproduziu e foi colonizando o resto do continente, né? Então um sucesso de dispersão, né? E não é uma geodispersão porque a barreira geográfica não desapareceu, né? Ela dispersou de forma ativa de fato. Um outro caso é do caramujo gigante africano, né? Segundo esses autores aqui, ó, o caramujo gigante africano foi introduzido no Brasil a partir de uma feira agropecuária em Curitiba em 1988. 20 anos depois, olha onde ele ocorria. E agora é uma praga, né? Um problema geral. Então, se soltou esse animal e de lá se espalhou por tudo e esse mapa está até desatualizado, tá? Então, a chatina fúlica vem em 1988 para o Brasil e aí vira uma praga. Tá? Então, muito bem dispersa de novo, né? Um outro caso de dispersão bem sucedido é o da abelha africanizada, né? Todo mundo deve saber que foi uma colmeia ali que fugiu de cultivo, né? Um problema de um experimento na USP, em 1957, 56, tá? As bem agressivas e elas criaram um enxame, né, em outras áreas e começaram a se dispersar. Elas têm preferência para ambientes mais quentes, né, então elas não vão ocupar ambientes tão frios, mas elas já chegaram até os Estados Unidos, ó, de 63 a 93. 30 anos depois, colonizaram todo esse ambiente, tá? É, de uma forma, né, escapou de cultivo, né, de caixas de abelha que estavam aqui sendo estudadas e colonizou toda essa região, né? E são abelhas bem agressivas, né, inclusive causando mortes. Esse ano eu já vi casos, inclusive. Um outro caso muito interessante para entender a distribuição das espécies é com o Krakatau aqui, né? O que aconteceu? Em 1983, o Krakatoa, né, o vulcão na região de Krakatau, na Indonésia, explodiu, né, entrou em erupção no dia 26 de agosto. A ilha era todo esse tamanho, tá? Ela desapareceu e sobrou só esse pedacinho aqui e o resto, tá? Então a ilha desaparece quando o vulcão no monte entrou em erupção. A caldeira de magma do vulcão possui mais ou menos 16 quilômetros de diâmetro, tá? Era enorme. Isso em 1883 escureceu o planeta por uns dias, né? Antes da erupção a ilha possuía 882 metros de altitude e depois da erupção ela ficou com 324 metros. Tá? Então, assim, foi um evento massivo de explosão. E o que, que eles perceberam, né? Ou seja, uma ilha nova surgiu porque tudo que estava lá se desapareceu, né? Eles viram, né, que levou 40 anos para ter 30 espécies de aves e daí estabilizou um pouco a curva. Tá? Então, as aves começaram a migrar das outras ilhas para cá. De cotiledôneas, né? Em mais ou menos o mesmo período, são 150 espécies que migraram.
samambaias e monocotiledôneas também, mas em menor número porque são o menor número de espécies, né? Então se tinha mais ou menos 270 espécies com 40 anos, 50 anos de explosão. Todas migraram por conta própria, tá? Porque essa ilha foi muito bem estudada e acompanhada. Então, foi um caso clássico, né, de ilha e como estudar o padrão de dispersão das espécies. E aqui uma notícia do G1. Ó, após o tsunami, aquele do Japão que deu origem lá ao problema em Fukushima, quase 300 espécies viajaram do Japão aos Estados Unidos. E olha o que o biólogo fala na matéria, que interessante. Este acabou sendo um dos maiores experimentos naturais não planejados na história da biologia marinha, talvez da história. É, destacou, né, o especialista John Chapman da Universidade de Oregon State, um dos autores aqui do trabalho citado. Segundo os especialistas, 70% dos destroços se depositaram no fundo do mar, né, do tsunami, mas uma quantidade incontável de objetos flutuantes foi arrastada pelas correntes marítimas e quase 300 espécies japonesas chegaram para cá. E aí, foi uma dispersão por conta própria ou não? A dúvida é, elas são invasoras ou não? E qual vai ser o impacto delas sobre o ecossistema, né? Porque algumas dessas espécies talvez desapareçam, elas não consigam se estabelecer, mas outras vão ocupar nichos de espécies que ali estavam, né? E vão provavelmente levar à extinção de espécies locais. Então, olha aqui um tsunami, a mudança que ele pode gerar na biota de um determinado local, né? E por fim, eu vou deixar para leitura para vocês, tá? Eu vou depois fazer umas perguntas sobre esse trabalho, tá? Como as serpentes chegaram a Galápagos, e eu vou fazer uma pausa, eu posto nos próximos dias a continuação dessa aula.